Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um comentário detalhado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Quando eu era criança, os pais daquela época qualificavam os filhos bons como aqueles que não davam trabalho ou pouco trabalho, e os filhos ruins, aqueles que davam muito trabalho ou eram chamados de arteiros. Nesse trecho de hoje, Jesus chamou a geração da sua época como uma geração má e adúltera que pedia um sinal. E esta palavra má tem exatamente esse significado: mal ao ponto de dar trabalho. E nós vamos hoje tentar compreender as características dessa geração má e adúltera e descobrir que para nós sermos bons e fiéis, precisamos pedir um presente para o nosso Pai do céu: ser cheio e habitado do Espírito Santo de Deus. Quero ler com você Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 50, uma geração má e adúltera. Acompanhe na sua Bíblia. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse-lhe ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Para começar, vamos comentar apenas o versículo 38 e 39. Jesus demonstrou a autoridade no sábado, permitindo que os seus discípulos colhessem ali trigo nesse dia. E também nesse dia ele efetuou uma cura de um homem que tinha uma das suas mãos mirradas. Quando ele liberta um endemoniado, cego e mudo, ao invés de gerar fé no coração dos religiosos, mostrou um coração incurável. Isso se manifestou a partir da blasfêmia contra o Espírito Santo. De fato, as palavras mostram o que está dentro do coração. Vamos analisar esses 2 versículos para que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus. Então, até este ponto, Jesus já havia realizado muitas curas, milagres, exorcismos e até mesmo ressuscitado mortos. Além disso, tinha acabado de realizar a libertação de um endemoniado cego e mudo. Nós vemos isso no versículo 22 ao 24. O relato de Lucas
nos diz que eles pediam um sinal do céu. Isso está em Lucas 11:16. Então eles estavam pedindo um sinal. Mestre, mostra-nos um sinal. Eu sei que você cura, eu sei que você expulsa demônio, eu sei que você limpa leproso, eu sei que você até mesmo ressuscita mortos, mas eu queria que você manifestasse um sinal dos céus. Eu quero um sinal espetacular. E aí Jesus ele responde a isso falando: uma geração má e adúltera pede um sinal. Então, o grande contexto desse trecho que nós vamos estudar hoje é as características dessa geração má e adúltera. Nós precisamos entender isso para que eu e você não venhamos ser assim. Pelo contrário, nós venhamos ser bons e fiéis, tá? Então, o ponto aqui, primeiro Jesus já tinha manifestado um monte de sinais, mas eles queriam mais. E sabe, o texto nos dá a entender que Jesus poderia manifestar qualquer tipo de sinal. Eles não iriam acreditar. Por quê? Porque o seu coração estava irreversível, incurável, tá? Vamos lá. Quando Jesus estava na cruz, eles disseram: desça da cruz e creremos nele. Então até na cruz eles estavam dizendo: se você descer daí, eu acredito em você, né? Que coração, que palavras ousadas, né? Que coração duro. A dureza do coração dos religiosos alcançou um nível irreversível. Então eles estavam sempre pedindo um sinal. Jesus estava na cruz do Calvário e disse: olha, se você descer daí agora, aí a gente acredita em você. Se você manifestar um sinal do céu, fazer descer fogo do céu ou algum sinal espetacular, aí a gente acredita em você. Na morte de Jesus houve uma escuridão enorme, do meio-dia às 15 horas, que foi o momento da crucificação e da morte de Jesus. Então houve um sinal do céu, mas mesmo assim, adivinha, eles não acreditaram, porque tinham um coração irreversível, tá? Sobre a expressão geração má e adúltera, vamos se aprofundar um pouquinho a respeito disso. A palavra má, eu vou deixar aqui a palavra grega, se você tiver interesse nisso, tá? Porneros, significa mal que causa labor ou trabalho, um mal ao ponto de dar trabalho, dor, aflição, mal, maligno, tá? Isso está no dicionário Vini. Já a palavra adúltera significa que tem intercurso ilícito com o cônjuge de outro, ou seja, tem uma relação com o cônjuge de outra pessoa, né? Isso é um adúltero. Então nós vamos entender aqui o que Jesus quer dizer a respeito disso, tá? Aquela geração tinha um coração mau ao ponto de dar trabalho a Deus. E porque ele dava trabalho a Deus, Deus enviou os maiores trabalhadores que ele tinha. Quem? Jesus e os apóstolos que foram treinados pelo próprio Filho de Deus encarnado. Então, era uma geração tão má que Deus enviou o maior trabalhador que ele tem, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o santo, o justo, o verdadeiro, o que não descansa, tá bom? Aquela geração também era adúltera, traindo Deus com o pecado. A idolatria era o pior pecado dos judeus no Antigo Testamento. Se você lê o Antigo Testamento, Juízes, desde Êxodo, que construi aquele bezerro de ouro, em Juízes nós vemos isso, em Reis nós vemos muito isso. Você vai ver que o pecado mais frequente e recorrente dos judeus, dos israelitas, dos hebreus, era a idolatria, a adorar imagem de escultura, tá? Mas agora parece que eles venceram esse pecado que era o mais recorrente, porém eles estão espiritualmente adúlteros. De que forma? Um coração cheio de orgulho, hipocrisia. Eu anotei aqui alguns pecados deles que Jesus próprio acusou eles: orgulho, hipocrisia, avareza e incredulidade, tá? Então, quando Jesus diz a palavra adúltero, é no sentido de que eles estão amando o pecado, eles estão traindo Deus com o pecado, com um coração impuro, cheio de orgulho, hipocrisia,
a avareza, a incredulidade e muitos outros pecados dos judeus, tá? Então a gente conclui aqui esse trecho falando, portanto, procurar e fundamentar a sua fé em sinais sensacionais é um perigo enorme, sabe? Então porque eu vi uma luz, apareceu um anjo do céu, eu creio por causa daquele sinal. É um perigo enorme. Não fundamente a sua fé nisso. A Bíblia diz, mesmo que um anjo apareça para alguém e pregue outro evangelho, olha como a Bíblia dá, como as Escrituras colocam ênfase no qual é o fundamento da nossa fé. Qual é? A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. Então, mesmo se um anjo aparecer e começar a contar para mim e para você um evangelho diferente daquele que está na Bíblia, na palavra de Deus, que ele seja considerado anátema, abre parênteses, maldito, tá bom? Ignora essas palavras e começa a se concentrar nas Escrituras sagradas. Esse é o nosso firme fundamento, tá bom? Então, estude a Bíblia e ore. Então você descobrirá que Jesus é o Filho de Deus, enviado para te salvar das consequências do pecado. E principalmente, a maior consequência do pecado é o inferno de fogo eterno. Vamos comentar agora o versículo 40 até o 42. Aquela geração má e adúltera pedia um sinal espetacular do céu para o Senhor Jesus. Ele responde que nenhum sinal será dado, senão 2 sinais. E esses 2 sinais ajudarão as pessoas que estão à procura da verdade, a ressurreição e a sabedoria do Senhor Jesus. Vamos entender um pouquinho esses detalhes. Nós vemos nesse trecho que Jesus fala a respeito de Jonas e também de Salomão. Eu quero resumir aqui a história de Jonas, se você nunca ouviu ou não se recorda dela. Jonas foi um profeta enviado por Deus para pregar o arrependimento a Nínive, que era a capital do Império Assírio, fugindo para Tarsis, na direção oposta. Então Deus pede para ele ir para Nínive, ele foge para Tarsis, que era uma direção geograficamente oposta, tá? Ele acabou sendo jogado no mar e engolido por um grande peixe. Aqui foi traduzido como baleia. Quando Jonas é vomitado em Nínive, prega a mensagem e todos os habitantes se arrependem. Então Jonas acaba pregando ali naquela capital e todos os habitantes, governadores, reis, imperadores, até mesmo os animais e as crianças, eles jejuam e se arrependem dos seus pecados, tá? Então Jesus utiliza esta história. Se você não sabe, Jonas é um livro da Bíblia do Antigo Testamento. Então, leia a história, é uma história extremamente interessante e rápida de você ler. Jesus afirma que os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com uma mensagem e um mensageiro menor do que Jesus. Veja, se você ler a história de Jonas, você vai ver como a mensagem que ele prega é sem vida, uma mensagem sem sabor, uma mensagem. Jonas odiava aquelas pessoas, ele queria mesmo que aquelas pessoas morressem, que aquela cidade fosse destruída. Você lê a história de Jonas, você vai chegar a essa conclusão rapidamente. Então aqui nós vemos Jesus dizendo, se aquelas pessoas se arrependeram com a pregação e com Jonas, e vocês têm o próprio Filho de Deus e com uma mensagem linda, uma mensagem saborosa, uma mensagem profunda, uma mensagem pura, vocês não estão se arrependendo. Várias vezes Jesus está repetindo esse tipo de padrão de palavra, tá? Então esta é a mensagem que Jesus está querendo dizer aqui. Então ele fala a respeito de 3 dias, né? Agora, é interessante, antes disso eu vou comentar aqui. Jonas foi um tipo de Cristo na morte, sepultamento e ressurreição. Assim como o profeta passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus ficou morto, tá? Então Jesus pega esse paralelo do que aconteceu com Jonas, que ele fica dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Ele diz, eu também vou ficar 3 dias e 3 noites morto, tá bom? Então, agora nós temos que colocar uma observação interessante aqui. Porque Jesus morreu na sexta-feira, às 15 horas da tarde, tá?
no nosso horário. E ele ficou morto até domingo, aproximadamente às 3 da manhã, o que dão aproximadamente 36 horas. Na nossa cultura, isso não corresponde a 3 dias, tá bom? O Beacon, a respeito desse comentário, desse detalhe da Bíblia, coloca: os judeus consideram partes do dia como um dia inteiro. Então, sexta-feira, às 15 horas, é um dia. Sábado completo é outro dia. E um pedaço do domingo é outro dia. 3 dias, tá? Então, a cultura dos judeus, eles entendem como são 3 dias, tá bom? Então aqui para nós, a gente entende que seriam 36 horas, né? Mas para a cultura do judeu, que estava lendo aquele texto, ele entenderia claramente que foi sexta, sábado e domingo. Tudo bem? Então é um detalhe curioso para a gente tentar entender isso aqui melhor. Jesus é maior do que Jonas. E aí eu quero colocar aqui um comentário do Risby, que ele comenta em que aspecto Jesus é maior do que Jonas. Vamos lá, vou ler para você. É maior quanto a sua pessoa, pois Jonas era apenas um homem. Também é maior em sua obediência, pois Jonas desobedeceu a Deus e foi disciplinado. Jesus morreu literalmente, enquanto Jonas foi sepultado figurativamente na barriga do peixe. Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo seu próprio poder. Jonas ministrou a apenas uma cidade, enquanto Jesus entregou sua vida pelo mundo. Por certo, Jesus é maior em seu amor, pois Jonas não amava o povo de Nínive. Antes desejava que morressem. Se você ler a história, você vai ver esta verdade. A mensagem de Jonas salvou a cidade de Nínive do julgamento. Foi um mensageiro da ira de Deus, mas Jesus proclamou uma mensagem de graça e de salvação. Então, em vários aspectos, acho que eu contei 8 aqui, 8 aspectos, e devem ter muito mais. Em todas as formas, Jesus é uma melhor pessoa, e a sua mensagem não é de julgamento, mas uma mensagem de graça, é uma mensagem de salvação. Venha que eu quero te libertar do pecado, eu quero te dar a capacitação para você se libertar da escravidão, do pecado e da consequência do pecado, que é o inferno de fogo interno. Então, em vários aspectos, Jesus, ele é maior do que Jonas, mas aquelas pessoas, aquela geração má e adúltera não acreditou na mensagem de Jesus, tá? Jesus afirma também que a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois fez uma longa viagem para ouvir a sabedoria de Salomão e glorificou a Deus. Mas aquela geração rejeitou Jesus, que é um rei maior que Salomão. Então, se você ler a história da rainha de Sabá, você vai ver que uma das características que a história diz é que ela percorreu uma longa viagem. Para quê? Com qual propósito? Para apenas ouvir a sabedoria de Salomão, tá? E Jesus estava ali, próximo. Jesus, a rainha de Sabá, viajou até Salomão. Jesus saiu do céu e veio até os israelitas. Ele veio até Jerusalém. Ele veio até os judeus. Os judeus não foram até Jesus para ouvir a sua sabedoria. Jesus deixou a sua glória e veio até os israelitas. E mesmo assim, eles não acreditaram. Vamos continuar. Jesus é maior que Salomão. Então nós já vimos que Jesus é maior que Jonas. Jesus é maior que Salomão. Salomão tinha uma impressionante sabedoria, mas Jesus é esta própria sabedoria. Ele é a palavra de Deus encarnada. Salomão teve um reino terrestre e glorioso. O reino de Jesus é maior em glória, é do céu e é eterno. O de Salomão passou. Salomão foi riquíssimo. Jesus é dono de tudo. Salomão pecou devido às suas muitas mulheres. Jesus não conheceu o pecado. Salomão foi um rei. Jesus é rei dos reis. Então, nesses aspectos principalmente, e em muitos outros aspectos, Jesus é superior a Jonas como um profeta e é superior a Salomão como rei, tá? As duas maiores evidências de que Jesus é o Messias verdadeiro é a ressurreição, representada por Jonas, e a sabedoria, representada por Salomão, tá? Então, a ressurreição de Jesus, ela foi comprovada por 500 testemunhas, por Paulo, pelas Escrituras
e pelo Espírito Santo, testemunhada pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, se tem algum sinal que eu e você devemos se firmar, ou não se firmar, porque se firmar deveríamos se firmar nas Escrituras, na Palavra de Deus, mas sinais que colaboram com a nossa fé, é que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Se você quer um outro sinal, leia os Evangelhos e veja a sabedoria de Jesus Cristo, a sabedoria daquelas palavras. Nunca antes de Jesus e nunca depois de Jesus se conheceu alguém com uma sabedoria semelhante ao do nosso Senhor, ao do nosso Mestre, ao do nosso Deus, ao Filho de Deus encarnado, tá bom? Então a ressurreição e a sabedoria de Jesus são sinais que ajudam a nossa fé. Vamos continuar. Nós vimos aqui 500 pessoas testemunharam que Jesus ressuscitou. Além disso, Paulo, eu gosto de citar que Paulo é uma testemunha especial. Por quê? Porque ele perseguia a igreja, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, leia isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles têm esse encontro com Jesus e fica cego por alguns dias, ele passa, ao invés de perseguir a igreja de Jesus, ele passa a testemunhar esse Jesus. Então, a maioria dos apóstolos, inclusive Paulo, morreram em amor a esse testemunho. E quem é que vai morrer por um testemunho mentiroso? Realmente, eles viram o Senhor Jesus. O Espírito Santo testemunhou. 500 pessoas testemunharam que Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E muitos viram ele em ascensão, subindo para o Pai. Tá bom? Vamos lá. Observamos uma ênfase nos gentios, ninivitas e rainha de Sabá, sendo uma advertência para a rejeição do povo judeu. Então aqui Jesus, falando para esses religiosos, estava falando que eles iriam rejeitar, mas Jesus enviaria esta mensagem para o povo gentio. Então a gente conclui esse trecho, dizendo: portanto, as Escrituras e a Palavra de Deus, devemos acreditar no que ele diz, tá? Os maiores sinais dessa verdade é a ressurreição e a sabedoria de Jesus. Os evangelhos foram escritos por pessoas que testemunharam a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estude os evangelhos e você ficará encantado com a sabedoria e o reino de Jesus Cristo. Vamos comentar agora do versículo 43 ao 45. Jesus faz um diagnóstico profundo daquela geração má e adúltera. Ele diz: um espírito sai de uma pessoa buscando outro lugar para habitar. Não encontrando, ele volta para a sua casa inicial e, encontrando ela vazia, ele traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele, fazendo com que o estado daquele pobre coração fique muito pior. Vamos entender como essa ilustração usada por Jesus pode se aplicar à geração daquela época e, quem sabe, na geração de hoje, ou na minha vida e na sua vida. Vamos lá. Então, o contexto dessas palavras é a libertação do endemoniado cego e mudo, que resultou na blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vimos isso no vídeo anterior, nos versículos 22 ao 24. Então, Jesus ele ainda está usando o mesmo contexto aonde ele expulsou aquele endemoniado que era cego, e era mudo, e que os religiosos, olhando aquela libertação, aquele milagre, aquela cura, eles disseram que Jesus expulsava os demônios pelo próprio Satanás, tá certo? Então isso foi considerado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o resultado de um coração incurável e irreversível. Mas a partir daquela libertação, Jesus ele utiliza essas palavras que estão aqui no versículo 43 ao 45, tá? Que está falando de espírito imundo, de demônios, tá? Então vamos lá. A primeira aplicação é para o próprio Israel, que deixou a idolatria, mas adquiriu o orgulho, a hipocrisia, a avareza, a incredulidade, e até mesmo mataram o próprio Filho de Deus. Então a primeira aplicação desse texto é: o demônio deixou
o coração de Israel. Mas, como ele foi procurar um outro lugar, ele volta e o estado de Israel fica 7 vezes pior. É essa a primeira aplicação, tá entendendo? Tá? Então, Israel piorou de situação. Se antes tinha apenas a idolatria, agora tem o orgulho, agora tem a avareza, agora tem a hipocrisia, a incredulidade, e eles chegam até mesmo no maior pecado deles, que é matar o próprio Filho de Deus, tá? Então a primeira aplicação que Jesus está dizendo, ele ainda continua falando sobre a geração má e adúltera. Se você ler o versículo 45, ele vai terminar dizendo no versículo 45: assim acontecerá também a esta geração má. Então o assunto é ainda Israel. Não foi uma quebra de contexto aqui, tá bom? Não é gratuito esse trecho do 43 ao 45, ele ainda continua falando a respeito do mesmo assunto daquela geração, tá? Então a primeira aplicação fala de Israel. Já a segunda aplicação, uma aplicação pessoal para os dias de hoje, vamos dizer assim, ou para a minha vida e para a sua vida, é para uma pessoa que ela é livre de demônios, mas ela continua vazia, sem a habitação do Espírito Santo. Então, aquele espírito imundo que estava morando em um coração e ele vai, por algum motivo, ele sai daquele coração e vai tentar encontrar um outro ambiente para morar. Quando ele volta, como ele encontra aquela casa? Vazia. Então, a segunda aplicação é para pessoas que têm uma libertação temporária, mas não se submeteu à habitação do Espírito Santo. Jesus ainda não é Senhor daquela vida. Então o demônio ele é expulso por um tempo, mas como ele não encontra outro lugar, ele volta para ver como está a situação daquele coração onde ele morava. E quando ele volta, ele encontra aquela casa vazia, varrida e adornada. Vamos entender um pouquinho melhor, já estamos entendendo aqui, tá? A expressão lugares áridos significa lugares sem água, tá? Então lugares áridos, significa lugares sem água, como por exemplo um deserto, tá bom? E o que isso significa? Os demônios buscam corações sem vida, sem Deus, tá? Então lugares áridos é ele buscando coração sem vida, coração onde está um deserto. A água é sinônimo de vida, certo? Onde é vida, onde há água, há vida, não é assim? E para ter vida é necessário Deus. Deus é a fonte de toda a vida. Falando sobre isso, João 7, 38 e 39, Jesus nos dá uma mensagem muito linda que diz assim, eu quero ler para você: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha isso, o que acontece espiritualmente com o nosso coração, com o nosso espírito, quando o Espírito Santo vem habitar em nós e quando nós cremos em Jesus Cristo, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus e confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo vem morar em nosso coração e a partir daquele momento, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior, tá certo? E o que isso significa de modo prático? Significa que a gente vai ser capacitado a fazer o que nós nunca conseguiríamos fazer sem o Espírito Santo. O que? Obedecer a Deus e a sua palavra, tá bom? Vamos lá. A situação da casa ficou varrida e adornada, ou na NTLH, limpa e arrumada. Então sabe quando você entra na sua casa, as mulheres, quando você faz aquela faxina na sua casa e ela fica limpa, não apenas limpa, mas você coloca ali uma decoração nova, muda o sofá de lugar, né? Coloca a mesa no lugar do sofá, o sofá no lugar da mesa. Apesar do espaço ser pequeno, você muda ali alguma coisa. Quando faz aquela faxina, deixa limpa e arrumada, compra uma decoraçãozinha nova. Então, quando o demônio ele volta, ele vê a casa vazia, limpa
e arrumada, tá? Isso pode ter sido feito por uma mudança de hábitos ou por uma libertação temporária. Então, por exemplo, aquele coração, por que está limpo e arrumado? Isso não foi o demônio que fez. Aquela pessoa, por algum motivo, ela teve uma mudança de hábitos. Ela parou de adulterar, ela parou de matar, ela parou de falar mal das pessoas, ela teve um controle dos seus pensamentos, ela começou a agir, fazer obras de caridade. Então, ela teve ali essa mudança, e o demônio vem e olha aquele coração e fala: nossa, como está vazio, como está limpo, como está arrumado, eu preciso de bagunçar isso aqui. Essa mensagem que nós estamos vendo aqui, tá? Então, ou seja, a pessoa pode ter mudança de hábitos, ou algum líder espiritual, algum servo do Senhor Jesus expulsou aquele demônio e ele saiu, e aquela pessoa por um curto período teve uma leve melhora. Como teve essa leve melhora, naquele momento de entusiasmo, ela acabou limpando aquele coração por um tempo, mas tem um problema: aquele coração ainda continua vazio. Não importa se está limpo, não importa se está arrumado. O maior problema que nós temos aqui é o fato do coração estar vazio. Vamos lá. Quais são os motivos desses espíritos levar 7 espíritos piores? Eu coloquei aqui 4 motivos, tá? Eu fiquei pensando a respeito disso e eu não encontrei nos livros, nos comentários, qual é o motivo que leva esse espírito trazerem 7 espíritos piores que ele. Eu coloquei aqui 4 prováveis motivos, tá? Primeiro, ter maior força para sujar e destruir aquele coração limpo e arrumado. Então, aquele espírito traz outros 7 espíritos, em primeiro lugar, galera, vem me ajudar aqui a bagunçar mais com esse coração. E se antes eu só agia na prostituição, o outro agora vai ajudar nas palavras, o outro vai gerar pensamentos promíscuos, o outro vai colocar ódio, o outro vai colocar ansiedade, o outro vai colocar qualquer tipo de mal. Então vem me ajudar, tá? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, punir a pessoa por ter permitido limpar o coração. Sabe, Jesus, ele nos orienta a não ser pessoas vingativas, mas os demônios são vingativos. Nós falamos na batalha espiritual sobre retaliação, sobre contra-ataques. Então, quando você ataca o inimigo, espere, se proteja e ore por proteção, porque de alguma forma ele vai atacar você, ou os seus negócios, ou a sua família, ou aquilo que está envolvido com você, tá certo? Então, o Satanás sempre está agindo com vingança. A especialidade dele é vingança. Ele é um orientador com relação à vingança. Então, punir a pessoa por ter permitido limpar o coração. Em outras palavras, você limpou o coração, então agora sua situação vai ficar pior. É mais ou menos isso, tá? Eu acho que você entendeu. Terceiro, causar escândalo. Aquela pessoa que teve um coração limpo, não sei se você já conhece alguém assim, que por um ano ela ficou limpa, ela foi um cristão exemplar, mas depois de um ano caiu em tentação de novo. O que isso causa no reino de Deus? As pessoas ao redor olham e falam: mas aquele não era um seguidor de Jesus Cristo, aquele não era evangélico, aquele não era católico, aquele não dizia que Jesus era o Senhor da vida dele. Causar um escândalo. Jesus, a respeito de escândalos, diz: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor seria amarrar uma corda no seu pescoço com uma pedra bem pesada e lançar no mais profundo mar. Veja isso. Então, a seriedade de você causar um escândalo e que isso seja um empecilho, seja um bloqueio para que as pessoas venham crer no nome do Senhor Jesus. Então, em terceiro lugar, causar escândalo. Quarto, envergonhar a Deus, pois essa pessoa foi do bem, mas agora ela é do mal. Qual é o motivo que faz com que aquele demônio que estava habitando em um coração, ele vai embora e agora volta, e quando encontra aquele coração limpo, vazio, arrumado, agora ele quer piorar a situação daquela pessoa? Em primeiro lugar, para ter mais força, para ali uma maior destruição. Em segundo lugar,
punir a pessoa por ter permitido limpar o coração. Em terceiro lugar, causar escândalo. Quarto lugar, envergonhar a Deus. Tá bom? Vamos lá, continuando. O maior problema daquela casa é o fato de estar desocupada, vazia, tá? Este é o maior problema. Não é o fato de estar limpo, não é o fato de estar arrumada, ou na tradução ACF, varrida e adornada. Não é esse o problema. Isso não é um problema para os demônios, para Satanás. O maior problema é o problema daquele coração maior. Era o fato dela estar vazia, tá? Os demônios não respeitam os morais, os éticos, ou entre aspas, os bondosos. Ele não vai respeitar isso. A maior necessidade do homem nessa vida é ser habitada pelo Espírito Santo. E isso apenas Jesus Cristo pode fazer. Sem isso, esta pessoa será completamente vulnerável à habitação dos demônios e de Satanás, tá? Então, Jesus disse que aquela casa, estaria ali varrida, adornada e vazia. Mas qual é o maior problema dela? É o fato de estar vazia. Não tinha o Espírito Santo, aquele coração não foi habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito de Cristo. Eu e você precisamos disso. Vamos lá. Como isso é tão importante, nós sermos habitados pelo Espírito Santo? Quais são as evidências de que o Espírito Santo habita em seu coração? Eu pensei a respeito disso e eu quero colocar aqui 5 evidências de que você tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Primeira evidência: você confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. 1 Coríntios 12, 3. Então, ninguém pode confessar Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo, tá? Segunda evidência: convicção do pecado e arrependimento. Em João 16, 8, Jesus vai dizer que essa será uma das missões do Espírito Santo: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você faz uma coisa errada e você sente o peso daquilo, do pecado, e sente a necessidade de arrependimento, esta é uma das obras do Espírito Santo, tá? Terceiro, transformação de caráter, de dentro para fora, com o fruto do Espírito Santo. Então, a transformação do caráter, você vai ser transformado, e não com aparência, com hipocrisia, mas de dentro para fora você vai ser transformado. E eu cito aqui quais são os frutos, o fruto, no singular, o fruto do Espírito Santo, tá? Amor, gozo, abre parênteses, alegria, paz, longanimidade, que abre parênteses, paciência, benignidade, que é como se fosse delicadeza, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Isso está em Gálatas 5, 22 e 23. Então, isso é desenvolvido. Esse fruto do Espírito, ele é com o decorrer do tempo e a partir da disposição de coração que você dá à direção do Espírito Santo, isso vai sendo gerado em você. Amor, gozo, paz, delicadeza, paciência, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, tá bom? Quarto lugar, uma vida de oração e estudo da palavra de Deus. Está aqui em Atos 6, 4. Vou citar apenas esse versículo, mas vou deixar outras referências aqui também, que isso é uma manifestação, é uma evidência de que o Espírito Santo habita em você. Uma vida de oração e estudo da Bíblia. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pedro disse isso, tá bom? Quinto lugar, vontade de trabalhar servindo a igreja e compartilhando o Evangelho. Então, além de vontade de orar e de estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai causar em você a vontade de trabalhar para a igreja e servir ao Senhor Jesus, tá bom? Compartilhar esse Evangelho. Então, essas são evidências, algumas evidências principais de que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Eu encerro assim esse trecho do versículo 43, é isso? 43 ao 45, com essas palavras. Portanto, o fato de você não roubar, não matar, não adulterar, ir à igreja e ser uma boa pessoa não te protege dos demônios.
Você precisa mesmo é ser habitado pelo Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus. Vamos comentar agora do versículo 46 ao 50. Satanás não respeita seu nome, nem sua história, nem seu conhecimento, nem mesmo se você fosse mãe ou irmão do Senhor Jesus. Só tem uma coisa que é respeitada no reino espiritual: obedecer ao seu Senhor. Isso é respeitar. Vamos entender aqui esse trecho curioso da palavra de Deus. No relato de Marcos, nós lemos: e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então, a família biológica de Jesus, a mãe de Jesus e o meio-irmão ou irmão de Jesus, os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus, eles queriam prender Jesus à força. Por quê? Porque ele estava trabalhando tanto que não tinha tempo nem mesmo para comer. Isso está em Marcos 3, do 20 ao 21. Então, se você ler essa história, é a partir disso, é a combinação de tanto de Marcos como também de Mateus, que nós vamos entender essas palavras de Jesus. Então, nós temos aqui algumas dicas, e eu quero citar aqui algumas dicas. Essa é a primeira dica, de como era a família de Jesus. Eles não tinham entendido o ministério, eles não tinham entendimento, eles não acreditavam em Jesus, eles não compreendiam, e muitas das vezes até mesmo nem mesmo os discípulos compreendiam de verdade como era a obra, a missão, o ministério de Jesus, tá? Então, eles queriam prender Jesus porque Jesus nem sequer parava para comer de tanto trabalho que ele tinha no ministério, tá? No relato de João, também lemos: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7, 5. Então, os irmãos de Jesus. Então, agora você imagina Jesus com a sua mãe, com seu pai, José, né, por consideração, e os seus irmãos, porque José e Maria tiveram outros filhos. Os seus irmãos, os irmãos de Jesus, não acreditavam no ministério de Jesus, não entendiam que ele era o Filho de Deus encarnado, né? Profeta de casa não tem honra, realmente, como ele mesmo disse, né? É provável que sua mãe e seus irmãos queriam convencer Jesus a parar com o ministério, ou até mesmo o prender. Então, quando a gente combina essas duas informações, tanto de Marcos como de João, que nós citamos aqui, é provável que eles foram ali, eles estavam buscando Jesus para prender Jesus, para que ele parasse. É provável que isso esteja acontecido, tá? Por causa da demanda, do trabalho que Jesus estava tendo com o ministério, tá? Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Agora eu quero colocar um ponto importante, preste atenção aqui. De modo algum Jesus desmereceu sua família de sangue, tá? Não é isso que a palavra está demonstrando. Não interprete esses versículos de uma maneira isolada, tá? Jesus desmereceu, de modo algum Jesus desmereceu sua família de sangue. Na cruz, Jesus pediu para o discípulo João cuidar da sua mãe. Vou deixar a referência aqui. Também apareceu ressurreto para seu irmão Tiago, autor da epístola. Então, Tiago, o irmão de Jesus, que é o autor da epístola, da carta de Tiago, Jesus apareceu para ele ressurreto. Depois que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, ele aparece para esse irmão. Ele prega para ele. Ele tem ali, se os irmãos de Jesus, como disse ali João, não criam nele enquanto Jesus estava vivo, depois da morte e ressurreição dele, Tiago veio a crer. Jesus teve ali um diálogo com ele. Então, Jesus não se preocupava com a sua família de sangue? Pelo contrário, a Bíblia apoia a família, o casamento, os filhos, mas isso não deve ocupar o primeiro lugar do meu coração e do seu coração. Tá bom? Essa é uma das mensagens das verdades. Jesus está comparando a vida natural
com a espiritual. Qualquer um pode entrar na família espiritual de Deus, sendo uma espécie de irmão de Jesus e filho de Deus. Tá? A condição para isso é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus falou essas palavras aqui, leia aí na sua Bíblia, tá? Do versículo 46 ao 50. Então, enquanto a família dele estava ali chamando ele, falou: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Este é meu irmão, essa é minha mãe, essa é minha irmã. Tá? Então, Jesus está apenas comparando o natural com o espiritual. Eu posso ser irmão físico de Jesus? Não, não é isso. Uma mulher pode ser a mãe de Jesus de uma maneira biológica? Não, Maria é a única mãe de Jesus biológica. Agora, espiritualmente falando, qualquer um pode ser irmão de Jesus. Qualquer um pode fazer parte da família espiritual de Deus, como filhos adotivos, como um processo de adoção, tá bom? Essa é a mensagem, ele está comparando o natural com o espiritual. Então vamos lá. Como ouvir e praticar a vontade de Deus? Então, como no outro texto, no outro trecho, no trecho anterior, nós falamos ali, dos passos para você saber se o Espírito Santo está habitando dentro de você. Agora nós vemos outro ponto importante: como praticar. Se isso é tão importante que Jesus está falando, meu irmão, que vai fazer parte da família de Deus, é aquele que ouvir e praticar a vontade do meu Pai que está nos céus. Como ouvir e praticar isso? Como fazer isso? Eu vou te dar aqui 4 passos para você fazer isso. Primeiro, pode ser repetitivo, mas não tem jeito. Quase tudo a gente tem esse tipo de solução genérica, porque é a palavra de Deus. Primeiro, estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus genérica. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus, como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu sei os seus princípios? Como é que eu sei os seus mandamentos? Como é que eu sei a sua forma de pensar? Como que eu sei como lhe agradar? Estudando a Bíblia. Você vai descobrir uma maneira genérica. Segundo, você vai orar todos os dias para descobrir a vontade de Deus personalizada. Então, Deus ele vai me dar um conselho, por exemplo, com relação ao casamento. Ele vai me dizer: não tenha julgo desigual. Então não case com alguém que não tem a mesma religião que você. É uma recomendação genérica. Agora, quem é a minha esposa? Quem é a sua esposa, se você é alguém solteiro? Então, Deus, pela sua palavra, nos dá recomendações da sua vontade genéricas, mas aquela orientação personalizada, precisa, nós vamos encontrar, não na Bíblia, mas na oração diária. Na oração, Deus vai nos direcionar. Bíblia, oração. Terceiro, acreditar que o Pai ama você. Por que isso é necessário? Pois você não compreenderá alguns caminhos, como o sofrimento e a demora. Faz parte dos métodos de Deus o sofrimento e a demora. Deus não tem pressa. Então, muitas das vezes você quer uma coisa em uma semana e Deus vai te dar em 1 ano, ou quem sabe 5 ou 10 anos. Deus não tem pressa. Então você precisa entender que Ele te ama. Se você não acreditar que Deus te ama, o sofrimento e a demora vai ser muito penoso para você, vai ser pesado, vai ser uma tentação para você. Então, em terceiro lugar, se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa entender e acreditar que Ele ama você. Por quê? Porque alguns caminhos dele faz parte o sofrimento e a demora. Em quarto lugar, você precisa ter um coração disposto a renunciar aos seus desejos próprios e se submeter a Deus. Que Deus seja o seu Senhor e você seja como uma espécie de um escravo. Você tem liberdade em Cristo, mas você precisa se relacionar com Deus como Ele fosse um Senhor e você como um servo dele, como um escravo. Então você precisa renunciar à sua própria vontade, aos seus desejos carnais e se submeter a Deus. Então aqui eu te dou 4 passos para você fazer, ouvir e praticar a vontade de Deus. Recapitulando: ler a Bíblia, orar todos os dias para orientação personalizada, acreditar que Deus te ama, porque virão caminhos de sofrimento e de demora, está incluso no pacote, e também ter um coração disposto a renunciar e se submeter à vontade de Deus, tá bom? De vez em quando você vai discordar da vontade de Deus,
Porque o nosso pensamento é diferente. A gente tem tendência, os nossos desejos são maus e Deus é completamente bom. Nosso desejo é natural, o dele é espiritual. A nossa visão é limitada, a gente não conhece nada do futuro, a gente conhece zero do futuro, 0% do futuro. Deus conhece 100% do futuro. Então, os caminhos dele, ele vai considerar variáveis que eu e você desconhecemos. Então, o melhor e mais inteligente que nós podemos fazer é se submeter à vontade de Deus, tá? É uma escolha sábia e inteligente. Então, portanto, o maior privilégio de uma pessoa é fazer a vontade de Deus. Você jamais irá conseguir fazer isso com um coração vazio. O maior problema é um coração vazio. Não se embriague com prazer ou com distrações, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora vamos aplicar esse trecho da Palavra de Deus. E a primeira aplicação que nós encontramos é que a fé não deve ser fundamentada em sinais, em milagres, em curas, na visão ou em circunstâncias. Quando a minha vida está boa, é porque Deus está comigo. Quando eu estou no sofrimento, significa que Deus não está comigo. Não. A sua fé deve ser fundamentada unicamente na Palavra de Deus. Deus é verdadeiro e nunca mente, tá? Então eu e você temos que honrar a Deus acreditando no que Ele diz. E Deus fala principalmente através das Escrituras Sagradas, tá? Então, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender com esse trecho é isso. No que você está fundamentando a sua fé? No que você acredita? Quando você é tentado pela dúvida, pela incredulidade, por causa da demora, por causa do sofrimento, por causa das tentações da vida, no que você acredita? Acredite e volte para a Palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Pare de ficar esperando um sinal do céu para avançar no reino de Deus, tá? Então pare de ficar buscando como os religiosos. Eu preciso de um sinal do céu para eu avançar no reino de Deus. Você já tem a Palavra e o Espírito Santo. Avance agora. Tá bom? Então você já tem mais do que necessário. Você tem a oração, você tem o Espírito Santo, você tem a igreja, você tem o louvor, você tem a Palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa para avançar no reino de Deus. Então pare de ficar buscando esse sinal, não. Quando eu tiver o sinal miraculoso, eu vou passar a avançar no reino de Deus. Avance agora, tá bom? Pare de flertar com o pecado. A desobediência voluntária e obstinada tem consequências severas para você e normalmente até mesmo para as pessoas que você ama e que estão perto de você, como a sua família. Então para de ficar namorando o pecado. Para de ficar, cobiçando o pecado, desejando o pecado, se colocando em armadilhas. Fuja, corta esses laços, tá? Porque a desobediência voluntária e obstinada, ela tem consequências severas, tá bom? A desobediência não compensa. Vamos lá. Muito privilégio, já repeti isso aqui acho que umas 3 ou 5 vezes. Por quê? Porque vários textos das mensagens de Jesus ensinam esse mesmo princípio. Eu preciso repetir para você essa mesma aplicação. Muito privilégio sempre serão acompanhados de muita responsabilidade. Suas condições e habilidades farão parte da balança daquele juízo, tá bom? Então, talvez, vou dar exemplo de privilégio. Muito dinheiro, privilégio. Uma escola excelente, você teve, privilégio. Saúde, privilégio. Muitas igrejas ao seu redor, privilégio. Tempo, você resta muito tempo. Deus deu alguma coisa e deu tempo para você. Como você gasta esse tempo? Privilégio. Bíblia de várias traduções. Então, privilégio. Você tem acesso na televisão a mensagens no YouTube, você tem nas redes sociais mensagens. Como você gasta seu tempo, seu talento e o seu tesouro, tá bom? Então, privilégios são acompanhados de responsabilidades. Uma hora a conta vai chegar. Se prepare agora e começa a usar e multiplicar os seus talentos para que Deus multiplique ainda eles em você, tá bom? O que levaria alguém a morrer por um testemunho? Você já se fez essa pergunta? Se alguém vai em um tribunal para testemunhar uma mentira, e se essa pessoa for ameaçada, eu sei que no Brasil isso não acontece, mas se essa pessoa for ameaçada de morte, qual a primeira reação dela? Não, peraí.
Morte não, eu até posso apoiar a mentira, mas minha vida, nada é mais sagrado do que a minha vida. Pois bem, muitos que viram Jesus ressurreto morreram por esse testemunho. Isso é muito forte. Isso é um testemunho muito forte. Você crê que Jesus está vivo e voltará? Então se prepare. Você estar preparado é uma evidência de que você está crendo nisso, tá? Então pessoas morreram por esse testemunho. Pessoas deram a sua vida, suas famílias foram mortas por esse testemunho. Eu vi Jesus sendo morto, eu testemunhei Jesus sendo sepultado e eu toquei nele, eu vi ele ressuscitado. Então os discípulos tiveram suas vidas, muitos deles tiveram a sua cabeça cortada, foram lançados para ser comido por leões, foram crucificados de ponta cabeça, foram queimados, e assim, em troca do quê? Em troca desse testemunho. Você faria isso por um testemunho mentiroso? Creio que não, ninguém faria isso, né? Em sã consciência. E eles fizeram. Por quê? Porque o testemunho era verdadeiro, né? Tá bom? Então, essa é uma evidência de que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Estude os ensinamentos de Jesus. Então falamos sobre a ressurreição, que é o primeiro sinal, e agora falamos sobre a sabedoria. Estude os ensinamentos de Jesus Cristo. Pega os evangelhos, pegue Mateus, leia Mateus, ou continue aprendendo aqui por meio desses vídeos. Estude os ensinamentos de Jesus e use na sua vida prática. Pegue a palavra de Jesus e use na sua vida prática. Pega lá o Sermão do Monte e use na sua vida prática. Você vai ver que nunca existiu uma sabedoria igual a esta. A sabedoria de Jesus é uma evidência de que Ele é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Nunca ninguém falou essas palavras. Como disse Pedro, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E eu digo mais a você, vá um pouco mais fundo. Pega a Bíblia e começa a aplicar ela, misturando ela com a oração e com o coração disposto a obedecer. Você vai pegar aquela palavra que já é, só de ler literalmente, uma palavra profunda e maravilhosa, fantástica, espetacular de sabedoria. E aquela palavra, ela fica viva, ela conversa com você, ela fala com você durante o seu dia. Então é algo assim sobrenatural. Essas palavras ditas pelo Senhor Jesus, e não apenas essas, mas como toda a Escritura. O projeto de Deus da Bíblia foi um projeto fantástico, um projeto sobrenatural, tá? Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, experimente, estude a Bíblia e aplique ela, e você vai ver como essa palavra, a sabedoria que existe na palavra de Deus. Você vai encontrar orientações para o seu casamento, você vai encontrar orientações para o seu trabalho, orientação de como você ter uma vida financeira próspera, orientações de como você vai educar os seus filhos, orientações de como você vai ter a sua saúde mental. Meus irmãos, você vai encontrar orientações para tudo o que você tiver ali. Você pode ter uma vida feliz aqui na terra e ainda, além de tudo, acima de tudo, ter o seu nome escrito no livro da vida e viver para sempre no céu, ser livre do inferno de fogo eterno. Vamos lá, então, ressurreição e também a sabedoria de Jesus. Não adianta ser liberto, curado, vir à igreja e estar com o coração vazio. Você precisa que o Espírito Santo habite em seu coração e deixar que Ele o guie. Porque se o Espírito Santo habitar por um tempo no seu coração e você sempre dizer não, não, não e não, com o tempo, Ele vai deixar o seu coração. Você precisa que o Senhor Jesus seja o seu Senhor. Você precisa obedecer às suas ordens. Jesus disse: quem me ama, obedecerá a minha palavra, os meus mandamentos, tá? Então você pode orar esse versículo, ore esta palavra de Deus. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, repito, boas dádivas, presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Você precisa pedir o Espírito Santo. Esse é um dos primeiros passos. Pedir o Espírito Santo. Segundo, passar a obedecer essa voz. Nós já falamos aqui das evidências que você terá quando você for habitado pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Esteja convicto de que seu coração está cheio do Espírito Santo.
Faça isso examinando os seus frutos e o seu serviço. Um coração vazio está vulnerável para ser habitado por demônios. Então você precisa, meus irmãos, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não fala em línguas estranhas, se você ainda não tem essas evidências que eu disse aqui para você, como vontade de estudar a Bíblia, vontade de orar, vontade de obedecer, tendo a convicção do pecado e do arrependimento, os frutos do Espírito, vontade de trabalhar e de servir a igreja do Senhor, de compartilhar esse evangelho, se você não tem esse desejo, o Espírito Santo não habita dentro de você, e isso é preocupante, porque o Espírito Santo é como se fosse um selo de garantia de que nós vamos morar no céu. Tá bom? É impossível você obedecer a Deus sem o Espírito Santo habitar dentro do seu coração. Tudo bem? Então vamos lá. Esteja convicto. Já dizemos aqui, já falamos. Volte no vídeo e veja lá como você tem evidência de que o Espírito Santo habita dentro de você. Que mais evidências você precisa para buscar a vontade de Deus na sua vida? Qual mais evidência? Depois de tudo isso que Jesus está falando aqui. Então, estude a Bíblia. Ore e renuncie a si mesmo. Os prazeres deste mundo são passageiros, mas a obediência tem reflexos eternos. Então obedecer é muito melhor do que o prazer. Obedecer é muito melhor do que esse micro prazer que o pecado concede para mim e para você, para nossa carne, mas depois, porque ele é mentiroso, ele acaba destruindo, não apenas a nós, mas muitas das vezes as pessoas que nós amamos e que está ao nosso redor. Eu termino este ensino te desafiando. Examine a sua vida e antecipe o seu julgamento. Se você estivesse agora perante o tribunal de Cristo, o que você acredita que você iria ouvir da boca do Senhor Jesus? Servo bom e fiel, ou apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima.